Sejam bem-vindos a mais um Conversa da Tarde, o seu programa semanal onde nós paramos um pouquinho nossa correria do dia a dia, né, para ter conversas saudáveis, conversas que sempre nos aproximam de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do discipulado e a Escritura Sagrada. Qual a importância da Escritura para a nossa caminhada, para a nossa vida? Que diferença na prática faz uma pessoa que tem uma vida devocional, que estuda a palavra de Deus, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática? Primeiro, eu quero te lembrar a respeito da importância da Escritura, porque ela é a revelação do próprio Deus, né? E tem uma frase muito interessante do John William que ele diz assim: a Bíblia não é nada mais do que a voz daquele que se assenta no trono. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é o pronunciamento direto do Altíssimo. E é por isso que a gente precisa amar a Escritura, estudar e aprender mais sobre ela. E por isso nós iremos conversar sobre esse tema com Ana Paula Albuquerque, que é coordenadora do GEPANDA, Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos. Ela também é uma das discipuladoras da nossa igreja, apresentadora também aqui da IPPTV, provavelmente você já conhece. E eu quero te convidar agora para o nosso bate-papo, então já deixa o seu like, já se inscreva no canal e também deixa o comentário aqui com a cidade de onde você está nos assistindo e vem bater esse papo com a gente. Ana, seja muito bem-vinda ao Conversa da Tarde. Feliz de ter você pela primeira vez no programa, né? Primeira vez. Muito obrigado por separar um tempinho aí para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, né? É um privilégio de estar aqui com o pastor e de falar de um tema que é tão importante para a igreja e para a gente. Verdade. Você está há um tempo caminhando com o discipulado, né? Como tem sido a sua experiência até aqui? E agora com um estudo novo, né? Você está estudando a fé dos eleitos aí, estudo na Confissão de Fé de Westminster, essa revista daqui, ó, que é bem desafiadora, né, Ana? Como tem sido essa experiência? A gente vai evoluindo, né, com o tempo. Eu lembro que em 2021 eu fiz o treinamento do CAL. E assim que terminou, o reverendo Arival falou assim: a gente vai começar a trabalhar, E eu pensava assim comigo: não, eu só fiz, tipo, para me ajudar no GEPANDA, eu só fiz para fazer, né? Eu não tenho esse... E aí foi toda a preparação para a gente começar, e eu lembro que ele me chamou e falou assim: olha, vai começar, vamos fazer. E eu orava, eu falava: Deus, eu não estou preparada, né? Na minha visão, eu não tinha nascido para isso, né? De estar à frente de um grupo de discipulado, porque o que eu falo para o grupo é que a gente aprende juntos, né? Eu estou ali para fazer o negócio ter uma direção, andar, mas a gente aprende juntos. E realmente tem sido um aprendizado, um estudo após o outro. Eu estou com uma turma que algumas pessoas dessa turma me acompanham ali já desde o segundo estudo, que é a Igreja e Você. Depois a gente voltou novamente para Deus e Você, porque eles queriam fazer. E aí a gente foi, eu sempre vou conversando com eles, eu falo: ó, vocês querem ir para outra turma? Né, que eu posso pegar uma com o mesmo... Não, vamos mudar de livro, vamos mudar. E agora a gente está na Fé dos Eleitos. Aí esse ano a gente fez uma programação, que o primeiro semestre seria a Fé de Eleitos 1 e o segundo semestre a Fé de Eleitos 2. E é uma bênção na minha vida. Que bom. Né? É um aprendizado... E é interessante como a gente enxerga Deus até nas vírgulas da Bíblia. É verdade, é verdade. Eu quero muito conversar com você a respeito disso, porque quando a gente descobre a riqueza, né, e a preciosidade que é a Escritura, nós nos aproximamos e amamos mais a Deus, né? Quando a gente trata a Bíblia como um livro comum, isso não transforma o nosso interior. Quando Deus desvenda os nossos olhos e nós enxergamos a preciosidade de que a Escritura é realmente sagrada, isso traz um impacto, né? Traz, e ela fala com a gente, né? É isso que eu acho muito interessante. E às vezes a gente está num estudo e a gente pega um versículo ou um trecho bíblico específico. A gente vai para o próximo estudo, às vezes é o mesmo trecho, só que como você está num outro estudo, estudando uma outra direção, esse mesmo texto ele vai falar com você de uma forma diferente. Não é que o texto mudou, que a palavra de Deus mudou, mas ela conversa com você conforme aquilo que você está estudando, e ele vai te dando direção. E eu lembro que no estudo passado que nós estávamos, eu não lembro agora certinho o trecho, mas eu lembro que tinha a questão de uma vírgula. Por isso que eu falo que Deus fala na vírgula. E eu falei: gente, prestem atenção nesta vírgula e a diferença que esta vírgula está fazendo no que o texto está querendo falar para a gente. E é engraçado que, assim, quando a gente lê a Bíblia
diariamente, que a gente tem que ler, mas quando a gente só pega a Bíblia ali e vai lendo diariamente, você acaba lendo de uma forma corriqueira. Você passa ali direto por muitas coisas. Agora, quando você vai ler a Bíblia com intencionalidade, quando você tem uma direção, que, por exemplo, o discipulado traz essa direção, é outra coisa. Né? Você realmente ouve Deus falando com você através da palavra dele. Isso é algo surpreendente. Maravilhoso. É diferente ler e estudar a Escritura, né? Porque quando você estuda, você descobre muita coisa e o discipulado, ele nos instiga a isso, né? Nos impulsiona para um estudo mais profundo e ao parar e olhar aqui para a Escritura, nesse primeiro estudo, né, da fé dos eleitos, nós somos apresentados à revelação de Deus de 3 formas, né? Na natureza, na sua revelação escrita, que é a sua palavra, e em Jesus Cristo. Mais especificamente aqui na natureza. Por que nós podemos dizer que ela não é suficiente? Porque tem pessoas que dizem assim, eu sinto Deus em todo lugar, eu não preciso ler Bíblia, né? Porque Deus está aqui, é só olhar para a natureza. De fato, Ele se revela. Mas por que somente a natureza não é suficiente? Porque a gente precisa ter uma direção. Né? E a palavra de Deus, ela é essa direção, né? E ela sempre aponta para Cristo. Sim. Quando a gente tem essa direção, o entendimento ele é diferente. Então a gente não fica, por exemplo, adorando o sol. A gente entende que o sol ele foi criado por Deus, que ele é importante para a nossa sobrevivência, mas que Deus é maior do que o sol. Por que eu vou adorar a criatura e não o Criador? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz esse direcionamento. E ela mostra, por exemplo, a natureza, ela não está aqui para que nós a sirvamos. Né? A natureza está aqui para servir a Deus. Então, ela não é suficiente. Eu acho que a gente pode contemplar, sim, a natureza como uma bela criação de Deus. Eu acho que não tem coisa mais maravilhosa do que você ver o desabrochar de uma flor, do que você ver o canto de um passarinho, de um beija-flor, né? Do que você ver realmente a grandeza da natureza, as ondas batendo no mar. Isso para mim é surpreendente, mas Deus é muito maior do que tudo isso, né? Então a gente precisa do direcionamento e a Bíblia ela é esse direcionamento, né? Ela é esse mapa, vamos dizer assim, para a gente entender o que a natureza quer dizer, para a gente entender o sacrifício de Jesus por amor à nossa vida. A gente precisa desse mapa, desse direcionamento. E sem esse mapa estamos perdidos, né? Completamente. Temos que tomar tantas decisões todos os dias, temos que desenvolver uma sabedoria que, se não tiver esse direcionamento, nós iremos agir, né, com nossa própria sabedoria, que não é a sabedoria, né? E é isso que eu acho maravilhoso do discipulado, pastor. Às vezes a gente tem conceito, mesmo a gente estudando a Bíblia, mesmo a gente lendo, mesmo a gente orando, ouvindo a palavra, às vezes a gente cria conceitos na nossa mente, né, de que, quer dizer isso. Quando a gente vem para o discipulado, que traz todo aquele estudo, você fala, cara, não é isso que eu estou pensando, não é isso que Deus está falando na palavra dele. Então você passa a entender melhor o que o Senhor quer falar através da palavra dele, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então a gente precisa desse direcionamento até para a gente se autoconhecer, enxergar os nossos pecados, né? Eu não preciso estar revelando para todo mundo os meus pecados, mas a Bíblia confronta e mostra para a gente, né? Olha, você está pecando aqui, você precisa melhorar aqui, o seu comportamento tem que ser diferente, você quer ser igual a Cristo, mas você está agindo efetivamente? Então, a Bíblia, ela mostra tudo isso e o discipulado, ele traz esse direcionamento para a gente. Legal. E eu ia te perguntar justamente a respeito disso, porque o discipulado tem como base a Escritura. A gente usa a revista, né, alguns estudos adicionais, pregação, etc. Mas tudo isso está debaixo da autoridade da Escritura Sagrada, né? Porque o discipulado tem como a Escritura essa base, porque ela é tão indispensável assim, porque eu não posso simplesmente me reunir para conversar sobre minha experiência pessoal, sobre o que eu aprendi com os meus pais, né? Porque essas coisas precisam ficar de lado para a gente estudar e mergulhar na Escritura. Vamos colocar assim, um exemplo, né? Um juiz, né? Ele pode ter as experiências pessoais dele, mas ele está ali num julgamento. Ele tem que se ater aos fatos. Sim. A Bíblia, ela é aos fatos. Né? A minha experiência pessoal é a experiência da Ana Paula, pessoal. Né? Mas o que a Bíblia está querendo dizer?
Eu não posso me basear na minha experiência, eu não posso me basear na experiência do pastor Marcos. Eu tenho que me basear naquilo que a Bíblia está falando. Eu nunca vou esquecer, logo que eu comecei a vir para a IPP, um dia o reverendo Hernandes estava pregando e ele virou e falou assim, abram a Bíblia de vocês no capítulo tal. E aí, algumas pessoas não abriram. E ele falou assim, é preciso que, não importa se sou eu que estou falando, se é o Arival que está falando, é preciso que vocês abram e que vocês vejam se o que eu estou falando realmente está escrito aí. É o que está aí. Porque eu sou homem, eu sou falho, né? Todos nós somos. E eu levei aquilo para a vida. Então, o pastor Marcos pode falar uma série de coisas para mim. Eu vou acreditar porque o senhor tem uma credibilidade comigo, mas eu vou confrontar, eu vou lá na Bíblia para ver se é aquilo mesmo que o Senhor está falando, né? Através da palavra dele. Então, a Bíblia ela tem que ser esse direcionamento para a gente. Eu posso estar no discipulado, né? Eu falo para a turma, vocês estão aqui, eu estou falando, às vezes surgem dúvidas que eu, como Ana Paula, não vou conseguir explicar porque eu não sou teóloga. E eu sempre brinco, eu falo, a gente vai até os universitários agora, para a gente tentar entender o que o Senhor efetivamente está querendo dizer. Mas a gente precisa sempre confrontar através da Bíblia. Né? Então eu estou ali e a gente sabe que assim, o livro que está aqui, ele é escrito por pessoas que a gente confia. Mas a gente sabe que todos os livros, tudo passa ali por uma diagramação, passa por uma impressão. Pode acontecer da impressão sair errada e sair algum trecho errado. Então a gente tem que estar fazendo isso com a Bíblia do lado. Então tá aqui, tá onde que tá isso na Bíblia? Deixa eu ver o que a Bíblia está me falando sobre isso. Deixa eu confrontar para ver se é isso mesmo. E aí eu tô na Bíblia. A própria Bíblia traz outras referências, né? Então eu tô em versículos, ele traz outras referências de outros capítulos, de outros livros pra gente. Então vai vendo, vai fazendo isso. É libertador. Eu falo que isso é libertador. E a gente... É mais difícil de você ser enganado. Né? Quando você tem conhecimento da palavra, quando você estuda, quando você lê, você pode não ter a Bíblia inteira na sua mente, porque é algo bem difícil, né, pastor? A gente ter toda ela gravada na nossa mente. Sim. Mas quando alguém te fala algo, você vai notar se aquilo realmente está ali ou não. Sim. Né? É mais difícil de você ser enganado. Então, o discipulado, ele é uma ferramenta para a gente aprender mais, mas é sempre baseado na Bíblia. Então é por isso que tanta gente é enganada? Será que é por falta de fazer isso, né? Olhar para a Escritura e ver se é isso mesmo que ela está me ensinando? Porque você deve ter conhecido muita gente que chegou no discipulado machucada por igrejas que passaram, por líderes, né, que feriram muito o coração dessas pessoas, e elas chegam aqui quebradas, machucadas. Algumas até assim, vou dar uma chance para a igreja, né? Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Será que o que leva tanta gente a ser enganada por uma falsa teologia é essa falta de buscar na Escritura o ensino correto? Acho. E se a gente for pensar, muitas igrejas não têm essa doutrina, vamos dizer assim, do ensino, né? Essa preocupação de trazer o ensino para as pessoas, de direcionar as pessoas a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia, a pesquisarem o que está sendo dito. Elas simplesmente falam e as pessoas acreditam naquilo que está sendo falado e não vai buscar. E aí a gente é enganado, né? Não tem como. E o que eu percebo muito é que hoje, determinadas igrejas, Cristo não é o centro. O pastor é o centro. Então, o que o pastor fala é lei. E a lei pra gente é a Bíblia. Não é o que o pastor fala, tem que ser simplesmente o que é a Bíblia. Então, a gente precisa sempre ler a Bíblia. Não importa de qual igreja você seja, de qual denominação você seja, leia a Bíblia. Né? Tá tendo um estudo, o pastor pregou uma palavra que você tá achando linda, maravilhosa, mas termina o culto, vai ler aquilo que o pastor falou, para ver se é aquilo mesmo que Deus está falando na palavra dele. Até para fixar mais a mensagem também, né? Também. E eu acho que a gente precisa tirar essa venda dos nossos olhos, né? De achar que o pastor é suficiente, o que ele fala é suficiente. Suficiente é só Deus. Né? Então, o pastor Marcos falou, vamos lá ver se é isso mesmo. Porque é como o pastor vai fixar mais na minha cabeça. Ele falou, eu fui lá e eu li, aquilo vai fixar mais. Então, quando alguém vier no discipulado me perguntar, eu vou saber responder, porque o pastor falou, eu fui lá e li, porque a gente tem as nossas reuniões, a gente debate ali o que está sendo falado.
isso faz toda a diferença. Sim, né? Com certeza. Para o nosso aprendizado pessoal. O texto de 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse é um texto lindo e que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? O que é que esse texto quer nos dizer ao falar a respeito dessa inspiração? A escritura é inspirada por Deus. O que isso muda? De que forma isso tem um impacto na autoridade desse livro? Eu não sei se o pastor já ouviu, mas eu já ouvi muitas críticas das pessoas falando assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Nossa, aí realmente ela vezes. foi, né? Mas ela é inspirada por Deus. Ela é direcionada por Deus. E a gente tem uma prova, vamos dizer assim, humana, né? Não estou nem falando de uma prova espiritual, mas vamos falar de uma prova humana. É impossível, a gente não tem nenhum outro livro que tenha durado, que tenha permanecido por tantos anos e que mude tantas gerações, século após século, sem ter mudado uma vírgula. E como que ela consegue ser tão atual nos dias de hoje? Né? Você pega a Bíblia, ela é atual. Ela não precisa ser renovada, ser refeita, ser reescrita, porque ela é atual. Isso, para mim, já é a maior prova de que foi Deus que inspirou esses homens. Né? Mas Deus poderia... Claro que Deus poderia ter escrito a Bíblia Ele mesmo. A gente sabe que sim. Né? Mas Deus, Ele usa nós, seres humanos, como um instrumento da sua obra. Né? Para cuidar, inclusive, do nosso caráter. Então, quando você lê determinados livros da Bíblia, que você vê aquele homem escrevendo, você sente, inclusive, Salmos, por exemplo, quando você lê Davi falando, você sente a emoção daquele homem. Ele está sendo inspirado por Deus, porque você enxerga Deus ali, mas você também vê aquela emoção. E Deus usa isso para justamente conseguir falar ao nosso coração, porque a gente se identifica com aquele homem que está ali, com as dores que ele está sentindo. Né? Então, para mim, não tem outra explicação. Não existe essa... Eu falo, você quer acreditar nisso? Você acredita, é um direito seu, mas a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Né? E ela é a nossa fonte de fé, ela é a nossa fonte de inspiração, ela é a nossa fonte de pesquisa, ela é tudo o que nós precisamos para chegar até Deus. Nenhum homem conseguiria escrever um livro que depois de séculos e séculos fosse tão atual, né? Mais atual do que o Jornal de Amanhã, como diz a famosa frase. Eu li uma pesquisa, eu não me lembro agora, mas eu li, quem foi que fez, mas eu li uma pesquisa um tempo atrás de um pastor falando dos evangelhos, né? É óbvio que quando a gente olha os 4 evangelhos, cada um ele tem ali uma linguagem diferente, porque foram escritos por homens diferentes. Mas quando você pega os contextos, as histórias, o nome das pessoas, a época, você encaixa um no outro, então você percebe que é impossível. Não há contradição. Não há, então vamos imaginar aqui. Você pede para Ana Paula escrever algo e o pastor Marcos escreve outro, mas a gente não se comunica, né? Cada um escreve, você dá um tema e cada um vai ser diferente. Vai ser completamente diferente, porque vai vir a nossa visão humana. Né? Ali não, é a visão de Deus com uma linguagem humana, mas é a inspiração de Deus ali conversando com essas pessoas e dando o direcionamento para elas escreverem. E é bonito ver isso, né? Que Deus escolhe preservar essa característica dos autores, né? A gente percebe logo, esse aqui é um texto escrito por Paulo, né? O Senhor decidiu manter essas características e, ao mesmo tempo, inspira esses homens para que aquilo que eles escrevam venha diretamente do trono de Deus, né? Então, realmente, a Escritura é maravilhosa e nos encanta muito, né? Muito. Eu choro. Muitas vezes, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo os estudos, eu começo a chorar, porque eu falo, Senhor, como o Senhor é perfeito, como o Senhor fala com a gente, basta com que a gente se disponha a ouvir, né? A gente sabe que, assim, se Deus ele não quiser se revelar, ele não vai se revelar. Sim. Mas a gente precisa também se dispor, né? Deus não vai se revelar para uma pessoa que está com o coração fechado, né? E que não queira ouvir, mas é muito lindo quando você está ali estudando e Deus vai falando com você e Deus vai mostrando para você, tá difícil?
Mas tá vendo aqui, ó? Você tem o meu consolo, você tem a minha misericórdia, você tem a minha graça, e isso te basta. E isso vai trabalhar em você. Então isso é maravilhoso. Eu sempre falo com as pessoas assim que me procuram dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não está falando comigo. Eu sempre digo assim, Ele está falando, talvez você não esteja ouvindo, né? Seus ouvidos estão tampados, mas Ele está falando. Basta abrir a Escritura, basta ler e você lerá, né? O próprio Deus falando a nós. Eu vou te contar uma experiência pessoal, né? Um tempo atrás uma pessoa chegou para mim e ela estava com uma confusão e ela pegou a Bíblia, ela lia e Deus não está falando comigo. Eu falei assim, Deus não está falando com você ou você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir? Exato. Né? Deus, Ele está falando, mas às vezes o que Ele está falando não é o que você quer ouvir. Então fica difícil. Quando eu quero conversar com alguém, eu tenho que me dispor a ouvir o que aquela pessoa está me falando. A mesma coisa com Deus. Eu estou conversando com Deus, Deus Ele não vai passar a mão na minha cabeça, vai falar, tá bom, filhinho, você pecou, mas... Não, Ele vai confrontar o meu pecado, Ele vai mostrar onde eu preciso melhorar, porque isso depende da minha santificação, isso depende do meu crescimento espiritual. Então, assim, Deus não está falando ou você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir? Exatamente, é bem isso que o texto que a gente leu fala, né? A Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão e para correção. Então é maravilhoso que ela nos corrija, né? Que ela nos transforme, por mais que em algum momento isso pode doer, é desconfortável, ninguém gosta, né, de receber um puxão de orelha ali, mas isso é amor de Deus por nós, né? Mas é melhor a gente receber um puxão de orelha de Deus, com certeza, do que, né? Com certeza, enquanto é tempo, antes que a gente quebre a cara na vida, né? Ele está ali nos orientando, nos instruindo pacientemente, amorosamente, e isso realmente faz parte do privilégio de alguém que tem um Deus, que serve a um Deus como esse, né? Ser orientado, instruído, corrigido. E todo pai, toda mãe que ama seu filho corrige. É a mesma coisa. A diferença é que hoje nós temos um coração duros, né? Os nossos filhos, quando são crianças, eles são mais moldáveis à correção. E a gente já tem um coração mais fechado, sim, mais duro. Infelizmente. Mas Deus nos ama e Ele precisa nos corrigir. Sim. E aproveitar que a gente está falando sobre isso, para te perguntar a respeito dessa submissão, né? Eu só vou dar ouvidos a quem eu me submeto, né? Um filho só acata a orientação da sua mãe, né, se ele tiver ela como autoridade. Da mesma forma, o cristão que tem a Bíblia como autoridade suprema na sua vida, como regra de fé, né, e prática, como manual de vida, ele vai se submeter a ela. Mas como assim, na prática? Quais são as áreas da minha vida que devem estar submetidas, rendidas à autoridade da Escritura? Todas. Ótimo resumo, todas. Todas. Eu acho que não tem área da nossa vida que tem que estar separada de Deus. Tudo que eu posso ter um trabalho, por exemplo, secular, né? A grande maioria de nós tem um trabalho, sim, fora da igreja. Mas esse trabalho também pode ser consagrado ao Senhor, né? Eu posso estar orando antes de entrar no trabalho, eu posso estar orando em qualquer decisão que eu for fazer, e Deus vai abençoar, Deus vai direcionar. Então, todas as nossas áreas, elas têm que estar refletindo Deus. A nossa vida, ela não pode refletir Deus só quando eu estou no domingo na igreja. Né? Como o reverendo Arival fala, né? Só é crente quando domingo quando está na igreja. Não. É fácil, né? É fácil. A nossa vida tem que refletir Deus todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos e aonde quer que nós estejamos. Isso é muito forte porque muitas pessoas querem se submeter em partes, né? Eu sou um servo do Senhor no trabalho, mas no meu relacionamento aqui, isso aqui não mexe, né? Isso aqui eu dou as regras, eu digo como é. Então estou submetido em algumas áreas da minha vida, não em todas, né? Mas o reverendo Heber, Heber Júnior, né? Ele até diz assim que não existe submissão dividida. Não tem como você ser mais ou menos submisso a Deus. Ou você tem uma submissão completa, a sua vida toda está sujeita ao Senhor. Ou você não é tão fiel assim como você pensa que é. Não. Ou você é submisso, ou você abre concessão para algumas áreas para Deus agir. E aí não é submissão. Não é. Né? Aí você não está entregando o controle da sua vida para Deus. É verdade. E quando a gente fala de submissão,
muitas pessoas já têm repulsa por essa palavra, principalmente na nossa geração, que não gosta de autoridade de forma alguma, né? E aí você chega e diz, olha, existe um livro que é autoridade sobre a minha vida e toda a minha vida é regida por esse livro, né? As pessoas que não conhecem a Deus vão dizer, isso é loucura, um livro escrito há tantos anos por homens e etc, etc. Você submete sua vida a esse livro, sim, né? Quem teve a sua vida transformada se submete a isso. Mas essa palavra autoridade cria tanta repulsa porque nós também temos muitos casos, muitas histórias, né, de pessoas que tiveram a caminhada, um discipulado, inclusive, autoritativo, né? Líderes que colocaram a Bíblia de lado e disseram assim, eu dou as ordens na sua vida de acordo com o que eu acho que deve ser, e a pessoa passa a vida inteira até com medo desse líder, né? E a autoridade máxima da vida dela não é a escritura, mas sim uma liderança. Vamos deixar claro para quem está nos assistindo a diferença entre um discipulado que tem uma liderança autoritativa e um discipulado que está debaixo da autoridade da escritura, né? O que é que eu devo fazer para entender que a autoridade está na escritura, não está no líder? Como reagir quando eu percebo que as coisas estão invertidas? O que fazer? Como resolver esse conflito? Eu costumo dizer que quando a gente entende a autoridade da palavra, a autoridade de Deus, isso é libertador. Não é escravizador. Não é escravizador. É libertador você poder escolher ser livre do pecado. Não é que a gente não vá pecar mais, a gente vai. Mas quando você escolhe isso, o pecado ele não domina mais você. E isso para mim é ser livre. Para mim não é ser livre o pecado continuar me dominando, né? Eu ser escravo do meu desejo, da minha carne. Não, eu não sou escravo de Deus. Né? Eu não sou escrava de Deus. Eu sou liberta. Então eu escolhi isso. O que eu costumo dizer para algumas pessoas que vêm para mas o meu pastor não fala assim. Eu falo, gente, tenta conversar com ele, se for possível. Se não for possível, troca de igreja. Né? É muito difícil, às vezes, você confrontar o seu pastor. Porque muitas igrejas colocam realmente o pastor como uma autoridade suprema. Intocável. Intocável. Não consegue nem marcar uma conversinha com o pastor, né? A gente tem casos aí absurdos. Por exemplo, o pastor está entrando na igreja, vem uma luz em cima dele, ele entrando, falando... Seguranças. Aí você percebe, a gente perdeu aí o sentido do que é igreja, o sentido do que é ser cristocêntrico. Então Cristo não é mais o centro daquela igreja. Quem é o centro daquela igreja é o pastor. Então quando a gente percebe, e é muito fácil perceber isso, a não ser que nós estejamos cegos espiritualmente, mas é muito fácil a gente perceber isso quando Deus não está habitando naquele lugar. Porque não está se falando de Deus, não está se falando de Cristo, não está se falando do sacrifício que Cristo fez na cruz, né? Muitas igrejas trazem conceitos velhos do Antigo Testamento, né? Práticas que já foram deixadas quando Cristo se deu como um cordeiro na cruz. Então aí você começa a ver, Cristo não está nisso, Deus não está nisso. Então procure uma outra igreja que seja baseada na Bíblia, uma outra igreja que tenha essa preocupação do ensino através da palavra. E que você possa aprender, que você possa estudar, que você possa confrontar o seu pastor. Né? Quantas vezes eu mesma já cheguei para o reverendo Arival, que é o pastor presidente da nossa igreja, e falei, olha, é isso, isso e isso, como que é isso? Eu nunca vou esquecer, uma vez que eu sentei com ele, e eu falei assim, eu recebi uma mensagem de um determinado pastor, falando que o que o meu filho tem não é uma doença, que o que ele tem é uma possessão demoníaca. E eu fui confrontar o reverendo Arival sobre isso. E para mim, ele é de uma inteligência, assim, absurda. E ele olha para mim, muito calmamente, né? E ele fala assim, traz ele aí que a gente expulsa o demônio. Se o problema foi esse, tá resolvido. E aí aquilo entrou mais profundamente, né, no meu coração. Como assim? Meu filho não tá endemoniado. E ele olha para mim e ele fala assim, se o seu filho não está endemoniado e você sabe disso, por que você está preocupada com o que esse pastor está falando? Então a gente tem esse privilégio de conversar com o nosso pastor, de confrontá-lo. Não só o reverendo Arival, mas o próprio pastor Marcos, o pastor Nilson, o pastor de Samuel.
A gente tem 2, né? O Samuel 1 e 2, o pastor Vinícius. Então a gente tem essa liberdade e esse contato muito próximo com os nossos pastores. Se a sua igreja não permite isso, não tem isso, então aí a gente já tem alguma coisa que não está encaixada. Né? Se a gente tem acesso ao nosso Pai através de Jesus, como que a gente não vai ter acesso ao nosso pastor? Então o meu conselho é troca de igreja. Vai para uma igreja que... Igreja saudável, bíblica, né? E que ensine a palavra mesmo. E até esse confronto, ele, claro, né, é importante reforçar isso, né, de que ele tem a Bíblia como regra, né? Porque tem pessoas que querem confrontar o pastor ou a liderança local porque, não gostei de tal coisa, isso eu acho, né, o meu achismo de que não deveria ser assim, e eu vou lá autoritativamente e confronto ele, até de maneira desrespeitosa. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Estamos falando a respeito de um confronto bíblico, de uma orientação, né? De sentar juntos e dizer, pastor, me ajuda a entender aqui, né? Ouvir isso aqui, e isso não está na Escritura. O senhor pode me orientar, me ajudar, né? Como esse exemplo maravilhoso que você colocou aqui, né? Porque muitas vezes ouvir ensinamentos errados doem, né? A gente fica, poxa, não é esse o Deus que eu sirvo, não é esse o Deus da Escritura. E a pessoa se entristece, se afasta da igreja, quando uma conversa pastoral, uma conversa entre amigos, né? Entre discipulador e discípulo, pode tirar a sua dúvida, acalmar o seu coração e te colocar de novo no caminho, né? A gente tem que estar na igreja olhando para Deus, olhando para Cristo, olhando para a cruz. Porque se a gente for olhar para o homem ele é falho, né? E a gente vai cair. Mas é importante que a gente esteja numa igreja olhando para Deus, mas que a gente esteja numa igreja que ela também esteja olhando para Deus. Porque nesses momentos que pode acontecer, eu, Ana Paula, eu posso falhar. Então, na nossa igreja, se eu falhar e alguém chegar para conversar comigo, a gente vai conversar. A gente vai tentar entender, ok, eu falhei, me perdoa, vamos tentar aqui comigo para que eu me corrija, né? Chegar para o pastor Marcos, eu não entendi isso que foi colocado. O senhor pode me explicar? É esse caminhar juntos. O meu foco, ele tem que ser Deus, ele tem que ser Jesus. Mas a gente precisa caminhar juntos porque nós somos um corpo. Né? E a Bíblia fala que nenhuma parte desse corpo é mais importante do que a outra. Então, eu costumo brincar que eu tenho um dedinho do pé estranho e minha unha é minúscula, ela quase não aparece. Mas ela é importante para o corpo todo. Sim, faz parte. Faz parte desse corpo. E se ela não estiver ali, vai fazer falta. A gente vai ter vou ter uma série de probleminhas porque essa unha está faltando ali. Esse é o corpo de Cristo. A gente precisa caminhar juntos, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que cada um tem ali a sua função. Então, o pastor Marcos é pastor, tem uma série de outros trabalhos, porque a gente tem muito trabalho no IBV. Mas ninguém é mais importante do que ninguém. Cada um na sua função, mas a gente está caminhando junto com um propósito, que é exaltar o reino, que é levar a palavra do Senhor, que é formar discípulos. Isso é igreja. Né? É esse caminhar junto, é esse, um caiu, eu estou ali para levantar. Né? Um errou, peça perdão. Se eu estou numa igreja que não tem isso, essa igreja não tem Cristo ali como centro dela. Sim. Funções diferentes com o mesmo propósito que os une, né? Isso é maravilhoso. E agora, a gente gosta muito de ouvir histórias aqui, Ana. Queria que você compartilhasse algo da sua vida, de como a Bíblia promoveu esse impacto espiritual em você. Em algum momento foi diferente, você não teve a Bíblia como esse livro, né, autoritativo na sua vida. Como foi isso? Eu fui criada pela minha avó, e minha avó era assembleiana. E ela lia bastante a Bíblia. Que privilégio, né? E minha avó era uma pessoa muito inteligente. Ela nunca me forçou a ler a Bíblia. Ela nunca me forçou. Até uma certa idade eu tinha que ir com ela para a igreja. Mas depois ela não me obrigava. E ela falava assim, a salvação é individual. Então ela pegava assim minha filha, a minha salvação está garantida. Se a sua não está, aí é um problema seu. E isso não é que ela não se importasse comigo, mas foi a forma que ela encontrou de conseguir fazer com que eu enxergasse o que era importante.
Eu passei um período muito grande afastado da igreja, principalmente depois que ela faleceu. Eu passei um período ali meio quase que de mal com Deus, né? Depois que ela faleceu. E depois eu tive ali... Eu tenho um episódio da minha vida muito traumático, mas ao mesmo tempo muito revelador, muito importante, que foi logo depois que minha avó faleceu, fazia pouco tempo, que eu tentei contra a minha vida. E foi naquele momento que eu falei para o Senhor, se o Senhor é o meu Deus, como o Senhor era o Deus da minha avó, se o Senhor é tão assim como ela dizia que era, e como a sua palavra diz que é, então tire isso de dentro de mim. E naquele momento, realmente, eu senti Deus tirando aquilo de mim. E é engraçado que, assim, não é que Deus... Eu lembro muito do versículo de Paulo, que é o versículo que mais me marca, que é a tua graça me basta. Porque a palavra de Deus em nenhum lugar diz que a gente vai ter uma vida plena, sem problema, sem nada. E aí eu sempre me fixo nesse versículo, né? Tem situações que Deus não vai mudar, mas a graça dele nos basta. Então eu lembro que nessa situação o Senhor tirou aquela angústia, aquele desejo do meu coração, mas ele não tirou a dor que eu estava sentindo. Ela permanece até hoje, 30 e tantos anos depois que minha avó faleceu. Mas é uma dor diferente, e é uma dor sabendo que Cristo está comigo. Te fortalecendo. Que a graça dele me basta. Então, quando eu olho, por exemplo, para a vida do meu filho, para as dificuldades que ele tem, para todos os desafios que nós já enfrentamos, eu olho para Jesus. Eu olho para a cruz e eu falo, a graça dele me basta. Amém. Então, a palavra do Senhor, ela me confronta todos os dias. Todos os dias. Então, eu acho que se eu for falar de um versículo, chave para mim são dois. É esse, né? A sua graça me basta. E é lá em Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, por mais difícil que o meu dia esteja, ou que eu vá dormir, no outro dia a misericórdia do Senhor vai se renovar. O dia vai ser difícil, mas a misericórdia dele se renovou. E isso é o que dá força pra gente. A gente saber que a gente tem Deus do nosso lado, que o Espírito Santo tá ali com a gente. Ele tá confortando, ele tá direcionando, ele tá cuidando, ele tá intercedendo por nós junto ao Senhor. E isso pra mim não tem preço. Então, a Bíblia, ela me confronta todos os dias. Se eu for falar de uma experiência engraçada, eu tenho uma certa dificuldade na leitura bíblica. E eu orava para o Senhor, ainda oro, eu falo, Senhor, coloca no meu coração um desejo, assim, incessante, sabe? Aquela coisa devoradora de ler, de estudar. O Senhor não colocou. Vida real, tá, gente? Não colocou. Mas o que o Senhor fez? Me colocou em muitos trabalhos na igreja que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar, eu tenho que estudar. E não é só ler a Bíblia, eu tenho que estudar. Né? Não tem como, por exemplo, eu dar uma aula do discipulado e não estudar. Porque vem umas perguntas, né, assim, que se você não estiver preparado, você passa vergonha. Não é Deus que vai passar vergonha, é você que vai passar vergonha. Então, Deus trouxe essa estratégia, né, porque assim, ele pode até colocar um desejo incessante no meu coração, mas eu tenho outras prioridades. Então, por exemplo, se ele colocou aquele desejo, o Luiz teve alguma questão, o desejo vai ficar de lado, eu vou cuidar do Luiz. Agora, eu tenho uma coisa na minha mente, se eu tenho uma obrigação para fazer, algo para fazer, eu vou fazer aquilo. Então o Luiz vai estar doente, eu vou estar com o Luiz doente do lado, com a Bíblia aqui, vou estar lendo, vou estar estudando e vou estar orando. Então, para a gente ver como Deus trabalha de formas diferentes na nossa vida, e isso para mim é surpreendente. Então hoje eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, porque você tem discipulado, você tem o aconselhamento, você tem o próprio GEPANDA, você tem pastor, tem que estudar. Tá aí a dica pra você, se você também tá com essa dificuldade, né? Se envolve aí, arruma algum lugar pra você trabalhar pra poder ter essa obrigação boa, né? De ler a Bíblia, de estudar. E trabalhar na igreja é essencial, é primordial. Eu faço terapia faz 14 anos, com a mesma terapeuta, né? Por conta de ansiedade e síndrome do pânico. Eu tomei medicação, fiz uma série de coisas, as medicações não funcionaram. E desde que eu voltei efetivamente em 2017 para a igreja, que eu estou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e desde 2018 que eu estou trabalhando... Em várias coisas. Né, em várias coisas, eu não tive mais crise.
E ela fala para mim, a igreja é o seu remédio. Amém. Não saia e não pare de fazer o que você... E ela não é evangélica, né? Não saia e não pare de fazer o que você está fazendo, porque é ela que está sendo o seu remédio. Então, quer prova maior do que isso? Não tem. Então, a gente está cansada, né? Às vezes a gente tem algumas coisas, mas Deus é Deus que vai fortalecer. E acho que é nesse momento mesmo, né? Às vezes, se eu estou plena lá, se eu não tenho problema nenhum, que trabalho que Deus vai ter né? Que valor que eu vou dar para Deus, que valor que eu vou dar para o sacrifício de Cristo naquela cruz, que valor que eu vou dar para o Espírito Santo que habita em mim, se está tudo bem. Não. Então... E ele escolhe justamente os fracos, né? Aqueles que não são, para que a glória seja dele. Então, ó, tô aqui usando a Ana Paula e a glória é toda minha. Isso é lindo e nos dá esperança. Eu também posso ser usado por Deus apesar de mim, né? Graças a Deus por isso. É isso mesmo. Bom. Sou bem fraca. Amém, estamos juntos. Ana, papo muito bom, quero te agradecer mais uma vez por esse tempo aqui e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, talvez nunca ouviu falar sobre discipulado, ou talvez estava machucado com a igreja, ou nunca enxergou a Bíblia realmente com a autoridade que ela precisa exercer na nossa vida. Que recado você deixa para quem acompanhou a Conversa da Tarde de hoje? Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, e o meu recado é: leia a Bíblia. Né? Deus quer falar com você todos os dias e Ele fala com você através da Bíblia. Eu sei que muitas pessoas acham que Deus fala de várias outras formas. Ele pode falar, pode, mas é através da Bíblia que Ele vai falar com você. E o discipulado, ele vai te dar esse direcionamento. Ele vai fazer... O discipulado, eu falo que é um autoconhecimento. Você não vai conhecer só a Bíblia, só o que Deus está querendo falar com você, mas você vai se autoconhecer, você vai se enxergar ali. E não tem coisa mais libertadora e melhor do que isso. E Deus conversa com a gente todos os dias. Se abra, você vai ouvir. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Quero te agradecer por mais uma Conversa da Tarde aqui, pela sua companhia conosco. E te convido a, semana que vem, estar novamente aqui na IPP TV acompanhando mais um bate-papo. Que Deus te abençoe e até lá.